A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Após morte de prefeito, vice toma posse em Davinópolis. Operação do Ministério da Segurança Pública realiza prisões no Maranhão. Policial é preso no interior do estado após balear homens que estavam com a ex-namorada. Deputados deverão instalar CPI para investigar obras de construtora. Caravana da Liberdade percorre municípios do Maranhão no combate ao trabalho escravo. Feriado esta semana altera a rotina de comércio e bancos. Salário mínimo de 2019 pode ser maior do que o previsto. Está no ar o Jornal Central dessa quarta-feira, 14 de novembro de 2018. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Na capital maranhense, São Luís tem possibilidade de chuvas isoladas durante o dia. A temperatura máxima na região hoje é de 32 graus. Máxima de 33 graus em Santo Amaro, onde as chances de chuva são poucas para a região. Em São Bento, temperatura máxima de 34 graus. Máxima de 36 nas cidades de Imperatriz e Santo Antônio dos Lopes, onde também tem previsão de pancadas de chuva nessa quarta. Em São Benedito do Rio Preto, máxima de 38 graus. Nas cidades de São Bernardo e Santa Quitéria, sol entre nuvens com temperatura máxima de 39 graus. Plantão policial. O corpo de um jovem foi encontrado em uma praia no município de Tutóia. Da região, quem tem os detalhes é o repórter Elivaldo Ramos. O corpo de um jovem identificado apenas como Pedro do Cícero Araponga foi encontrado na Praia da Barra por volta de 1h da madrugada desta terça-feira em Tutóia. Segundo Alexandre, comandante da Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Guarda foram acionadas por pescadores que voltavam da pescaria e encontraram o corpo. Esse corpo lá nas proximidades ali da Andresa, e ela fez a remoção juntamente com a polícia, em carro da Guarda até o hospital, Paulo Casveras, e onde ele foi identificado como o Pedim da Cissa do Araponga. E esse rapaz já tinha algumas passagens pela polícia e ele é suspeito de ter roubado em várias casas. Um vizinho disse que ele já havia feito pequenos furtos pelo bairro. Era meu vizinho ali, tinha aproximadamente 19 anos e já tinha feito pequenos furtos ali no bairro, bastante conhecido aí já da polícia, né? Ainda não se sabe o motivo da morte, mas há suspeita de homicídio. A Guarda Municipal Arlene falou que o corpo tinha sinais de estrangulamento. Quando nós chegamos lá, na verdade, ele foi encontrado por pescadores, né? E aí a PM pediu ajuda para tirar o corpo do local e levar para o hospital. Foi por volta de 1h da manhã. O corpo foi encontrado com sinais de estrangulamento e espancamento também. Ele estava cheio de hematomas, de chute, de pancada, mas não tinha perfuração não tinha marca de tiro ou de perfuração por arma branca não. A polícia segue investigando o caso. Central de Notícias, de Tutóia, Elivaldo Ramos. O policial militar Cláudio Lago foi preso por tentativa de homicídio durante um show de forró na noite do último domingo no município de São Luís Gonzaga. Ele é suspeito de atirar em 2 homens que dançavam com a ex-namorada dele. Uma das vítimas foi baleada na cabeça e encontra-se no hospital. O outro homem alvejado já está em casa e passa bem. A motivação do crime seria ciúmes. O policial lotado em Bacabal foi transferido na segunda para o presídio Manelão, no comando da Polícia Militar. Uma operação do Ministério da Segurança Pública realizou prisões no Maranhão. A ação foi para combater o tráfico de drogas dentro e nas proximidades de escolas. Detalhes com Taliana Luiz.
Policiais civis participaram nesta terça-feira de uma ação nacional de combate ao tráfico de drogas nas proximidades e dentro das escolas de todo o país. A Operação Anjos da Lei cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em todos os estados. No Maranhão foram cumpridas prisões em São Luís, Imperatriz e Timon. O objetivo da operação é o combate ao tráfico de drogas, principalmente próximo de escolas. No total, 4 pessoas foram presas no estado. Em São Luís, um casal foi preso no bairro do João Paulo. Fabiana Macedo Máximo e Raimundo Carlos Costa estavam em posse de crack e apetrechos utilizados para a embalagem e posterior comercialização da droga. Eles foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas e foram encaminhados ao complexo de Pedrinhas. Em Timon, a polícia prendeu Matheus Gabriel da Silva Vasconcelos, de 19 anos. De acordo com a polícia, ele foi surpreendido quando portava pedras de crack e dinheiro resultante da comercialização da droga. Após a prisão, Matheus foi encaminhado para a central de flagrantes de Timon. Logo após a prisão de Matheus, a polícia também prendeu Manuel dos Reis Silva, de 37 anos, que estava com mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Teresina, onde responde por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Manuel foi encaminhado ao sistema penitenciário do Piauí. O nome da Operação Anjos da Lei é referência ao filme de policiais que se infiltram em instituições de ensino e também a proteção às crianças que são anjos, que merecem ser protegidos pela lei, segundo informou a Polícia Civil. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. Você confere a seguir: vice toma posse no lugar de prefeito assassinado no interior do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. A energia solar é uma realidade, chegando a mais de 70% da matriz de alguns países. No Brasil, este modelo energético cresce mais de 300% ao ano. A Tesla Solar está preparada para oferecer o que há de melhor em serviços e equipamentos. Faça parte desta revolução, reduza seus custos e ajude a preservar nosso planeta. Acesse teslasolar.net.br ou ligue 3181-2711. Tesla Solar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Está acontecendo em São Luís a Semana de Combate ao Feminicídio. O objetivo é promover a prevenção e mobilização contra esse tipo de crime no Maranhão. Confira na matéria de Daniel Amorim. Foi aberta a segunda edição da Semana Maranhense de Enfrentamento a Crimes contra as Mulheres. Um dos focos é dar visibilidade à lei do feminicídio. Segundo a secretária de Estado da Mulher, Terezinha Fernandes, fazer isso é fundamental. Para que aqueles que praticam violência percebam que nós estamos vivendo um outro momento. O feminicídio, ele é considerado um crime hediondo, que significa que aquele que comete um ato de feminicídio vai receber uma pena maior do que outros crimes. Então é importante que a sociedade conheça, sabe que existem leis hoje que amparam as mulheres. As forças de segurança fazem um trabalho de acompanhamento de mulheres em situação de violência doméstica, como explica a Coronel Maria Augusta, coordenadora da patrulha. O primeiro passo é procurar uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência e solicitar uma medida protetiva com o acompanhamento da patrulha Maria da Penha. Logo após o deferimento dessa medida protetiva e o afastamento do agressor do lar, entra o trabalho da patrulha Maria da Penha, que faz o acompanhamento dessa mulher e a fiscalização do agressor. De São Luís, Daniel Amorim. Caravana da Liberdade percorre municípios do Maranhão no combate ao trabalho escravo. Confira na matéria de Sebastião Neto. Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular realizou a primeira parada da Caravana da Liberdade no município de Codó. A caravana vai percorrer ainda os municípios de Timbiras e Caxias. Codó, que está entre os 40 municípios inseridos no Programa Estadual de Enfrentamento ao Trabalho em condições análogas à de escravo, foi escolhida para a primeira visita da caravana devido ao expressivo número de ocorrências e de sua extensão territorial. O secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves da Conceição, falou da campanha de prevenção
que terá o objetivo de alertar sobre o trabalho escravo que ainda é encontrado no estado. Então, nosso objetivo aqui é iniciar uma campanha de prevenção para que todo mundo fique sabendo como é que as pessoas são escravizadas, o que caracteriza o trabalho escravo e o que nós podemos fazer contra essa violação de direitos, essa violação da nossa Constituição Federal. A caravana, além de fomentar a discussão sobre o trabalho escravo no estado e no município com a comunidade, teve como encaminhamento a formação do Comitê Municipal de Prevenção e Combate ao Trabalho. O comitê conta com 9 membros que ficarão responsáveis por atuar juntamente com o poder público nas ações de combate e fiscalização da prática do trabalho escravo. De São Luís, Sebastião Neto. Política. José Rubem Firmo, do PCdoB, tomou posse no cargo de prefeito de Davinópolis em solenidade ocorrida no final da tarde desta terça-feira na Câmara Municipal da cidade, que fica distante a mais de 600 quilômetros de São Luís. A posse de José Rubem ocorreu após a morte de Ivanildo Paiva, que foi executado a tiros no último domingo, a cerca de 2 quilômetros de sua chácara, localizada na zona rural de Davinópolis. Durante a cerimônia, o presidente da Câmara, Raimundo Nonato, presidiu a sessão que contou com a presença dos 9 vereadores do município. Rubem Firmo afirmou que conduzirá o município com responsabilidade. Nós estamos aqui pedindo a Deus que nos abençoe, que nos dê força para que a gente possa conduzir isso da melhor forma possível, né? A data da posse foi uma sugestão da Procuradoria-Geral do município em virtude dos compromissos do serviço público. José Rubem tem 59 anos e ingressou na vida política no ano de 2012. O primeiro cargo político veio com a eleição para vice-prefeito de Davinópolis, onde ocupou o cargo desde o primeiro mandato de Ivanildo Paiva. A Assembleia Legislativa do Maranhão deverá instalar uma CPI que vai investigar obras de uma construtora no Maranhão. Diversas irregularidades foram denunciadas a deputados. Os detalhes com o repórter Henrique Pereira. Autor do requerimento que cria a CPI da Cirela, o deputado Zé Inácio conversou com a imprensa e falou sobre os procedimentos que serão adotados pelo Parlamento Estadual. O deputado destacou que a Assembleia Legislativa deve instalar ainda no mês de novembro a CPI e ela terá um prazo de 120 dias para a conclusão deste procedimento dentro do Parlamento Estadual. Nós estamos tomando agora, neste momento de providência, a instalação da CPI no que diz respeito à definição de quem presidirá a CPI, quem será o vice-presidente e o relator, assim como também o corpo técnico, que será feito a partir de assessores aqui da Assembleia, que vão acompanhar, orientar, assessorar o trabalho no que diz respeito à parte técnica. Então, a CPI terá 120 dias e ela iniciará os trabalhos nesses próximos dias. É avançar ao máximo no sentido de já deixar todo um planejamento de modo que a CPI ela possa de fato cumprir o seu objetivo, que é investigar e identificar as causas que levaram às danificações das construções que foram denunciadas aqui à Assembleia. O deputado federal Sarney Filho, do PV do Maranhão, foi escolhido pelo governador eleito Ibanez Rocha, do MDB, para assumir a atual Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal. O advogado foi ministro do Meio Ambiente entre os anos de 2016 a abril de 2018. Este ano, Sarney Filho disputou o cargo de senador da República pelo Maranhão. Recebeu 752 mil votos, mas não foi eleito. Confira em instantes, feriado altera a rotina de comércio e bancos. Estamos apresentando Jornal Central. 2 milhões de brasileiros atendidos todos os anos com ações de promoção social e formação profissional. Cursos em mais de 300 ocupações do meio rural. Salas de aulas sem paredes, espalhadas pelos campos de 26 estados e do Distrito Federal. Polos presenciais e 2 portais de educação à distância. Assistência técnica para elevar a produtividade e a renda nas pequenas propriedades. Introdução de novas tecnologias e incentivo a práticas de produção sustentáveis. Este é o Senar, a maior escola da Terra. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
A enfermeira Ana Gisele Atan, acusada de atropelar em agosto deste ano 2 cães em São Luís, foi condenada pela Justiça do Maranhão a pagar uma multa de R$20 mil pela morte de uma cadela e ferimentos a outro cão. A audiência foi realizada esta semana na capital. De acordo com a decisão, o valor será destinado ao Hospital Universitário da Universidade Estadual do Maranhão. Além da quantia, a enfermeira deverá pagar outra multa no valor de 5 salários mínimos, que serão revertidos para uma instituição filantrópica, que ainda será definida. O caso aconteceu em 14 de agosto deste ano. Imagens de câmera de segurança de uma residência mostraram o momento em que Ana Gisele atropelou os 2 cães da raça pastor alemão. Após o atropelamento, Ana Gisele foi afastada do cargo de enfermeira. Em depoimento, ela garantiu que não tinha intenção de atropelar os 2 cães e que o ato era apenas para afastá-los das pessoas que estavam na rua. Em São Luís, o feriado de amanhã vai alterar a rotina de comércio e agências bancárias. Vamos saber o que funciona nessa quinta-feira com a repórter Yara Mendes. A FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, divulgou nota sobre o funcionamento do comércio no feriado. De acordo com as informações, o comércio de rua em São Luís e os localizados nos shopping centers vão funcionar com um horário diferenciado. O superintendente da FEComércio, Max de Medeiros, comenta. Por se tratar de um feriado nacional, a convenção coletiva de trabalho que rege as relações de trabalho entre empregadores e empregados determina aí que o comércio pode funcionar nesse feriado, mas em horário especial. No caso, o comércio de rua funciona de 8 às 14 horas e as lojas localizadas em shopping centers funcionam das 14 até as 20 horas nesse dia, em função do feriado. Max ainda reforça. Na verdade, a nossa convenção, que a Federação do Comércio lidera, ela trata especificamente dos ramos de comércio varejista, comércio atacadista. Então, esses segmentos empresariais têm essa limitação de horário em função do feriado. Então, uma programação especial para o comércio no dia 15 de novembro. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Yara Mendes. INEP divulga gabaritos oficiais do Enem. Repórter Graziele Bezerra. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, divulga nesta quarta-feira os gabaritos oficiais da prova na página do exame enem.inep.gov.br. E além dos gabaritos, o INEP vai disponibilizar também os cadernos de questões aplicados nos últimos dias 4 e 11 a mais de 4 milhões de estudantes em todo o país. Mesmo com o gabarito, os candidatos não vão conseguir saber a nota final, que só vai ser divulgada no dia 18 de janeiro. A nota do exame poderá ser usada para concorrer a vagas no ensino superior público pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, e também serve para concorrer a bolsas em instituições privadas pelo ProUni e para participar do FIES. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. E o salário mínimo de 2019 pode ser maior do que o previsto. Samanta do Carmo. Em audiência na Câmara dos Deputados nesta terça-feira para explicar o projeto de lei orçamentária para 2019, o atual ministro do Planejamento, Esteves Colnago, afirmou que o valor do salário mínimo pode ser maior do que o projetado em junho, quando a proposta foi enviada ao Congresso. A definição do salário mínimo seja um pouco maior do que aquilo que nós havíamos previsto. Só para lembrar que a cada R$1 a mais, isso implica numa necessidade de 304 milhões. O salário mínimo está previsto em R$ 1.006 para 2019. O ministro relembrou que o pagamento dos benefícios de prestação continuada e o Bolsa Família só tem recursos previstos até junho de 2019. José Ferreira, vice-presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, comentou o risco. Nós estamos falando de descontinuidade do pagamento do benefício para 4,6 milhões de pessoas com deficiência e idosos neste país. No campo do Bolsa Família, se a gente não consegue crédito no próximo ano, no próximo governo, são 7 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. São mais de 8 mil CRAS. No mínimo um em cada município brasileiro será fechado. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
No próximo bloco, pesquisa revela que São Luís é a cidade brasileira mais procurada pelo turismo para 2019. Estamos apresentando Jornal Central. Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Tem que vacinar, tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Tem que vacinar, tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Pesquisa revela que São Luís é a cidade brasileira mais procurada pelo turismo para 2019. Daniele Klein. São Luís está em destaque por ter o maior número de roteiros turísticos buscado por brasileiros com a intenção de viagens em 2019. É o que afirma o site O Globo, da última terça-feira. A capital maranhense apresentou um aumento de 106% nas buscas de passagens a partir dos aeroportos de todo o Brasil, a maior entre os destinos nacionais. Para o secretário adjunto de turismo da Secretaria de Cultura e Turismo, Hugo Veiga, é observado o resultado de um trabalho intenso que vem sendo feito desde 2016, quando foi feito o lançamento da campanha Maranhão Terra de Encantos. Dessa forma, houve um reposicionamento do Maranhão no cenário nacional, com a participação do Estado em feiras, apresentando para o mundo o Estado. Esse trabalho consistente tem trazido bons resultados para o Maranhão. O levantamento foi realizado pelo site especializado em turismo, o Viaja Lá, e publicado pelo O Globo. A cidade dos azulejos, como também é conhecida a capital maranhense, pontuou expressivamente nas buscas realizadas pela região sudeste, especificamente com origem no Rio de Janeiro, onde o crescimento foi de 231%, e com as originadas em São Paulo, com 268%. O preço médio subiu 8,6% saindo do Rio de Janeiro e 7,6% saindo de São Paulo. De acordo com o Globo, o estado do Maranhão tem explorado seu potencial turístico nos últimos anos. 9 cidades registraram o crescimento. Em Barreirinhas, a porta de entrada para os Lençóis e a região da Chapada das Mesas tiveram cerca de 90% de ocupação hoteleira na alta temporada. De São Luís, Daniele Klein. Esporte. Massinho planeja 2019, fala sobre permanências, contratações e montagem do elenco do Sampaio. Detalhes com Daniel Teixeira. E após o triste resultado no último fim de semana, o Sampaio volta o foco para a temporada 2019. Confirmado para continuar no cargo, o técnico Marcinho Guerreiro já conversa com o presidente do clube, Sérgio Frota, sobre os atletas que vão permanecer na equipe. O treinador já tem alguns outros nomes na mira e deve fechar negociações nos próximos dias. Enquanto isso, restam ainda 2 jogos na Série B 2018. O tricolor vai enfrentar neste sábado o Boa Esporte e no sábado seguinte, fora de casa, o Criciúma. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Daniel Teixeira. Pinheiro lidera a Copa Federação Maranhense de Futebol após o fim da primeira rodada. Joraci Vieira. Na liderança da competição estão Pinheiro, que tem um gol a mais no saldo do que o Maranhão, 3 pontos. O Maranhão fez 3, está na segunda colocação. A próxima rodada marca o jogo do Maranhão Atlético Clube em Bacabal, 3h45 da tarde nesta quinta-feira, no estádio José Corrêa. Mas é importante que ressaltemos uma situação aqui. Esse torneio seletivo não tem o menor nexo à sua realização. Você sabe por quê? O futebol do Maranhão atravessa, assim como o futebol de outras regiões, de outros estados da federação, um problema econômico-financeiro grave. Os clubes não têm recurso, principalmente aqui no Maranhão, onde se falta muito apoio da iniciativa privada, onde você não tem como subsidiar o trabalho de uma divisão de base, porque custa caro. Equipes como o Maranhão, que tem tradição, tem força, tem história, vão pagar a competição inteira para jogar, porque não rende absolutamente nada. E como é que fica a situação financeira dos clubes que vão ter que arcar com o pagamento dos seus elencos, com o pagamento dos seus encargos sociais, com o pagamento da taxa de arbitragem, com o
pagamento da taxa de aluguel de campo, com pagamento de ônibus, concentração, local de treinamento, estádio de futebol, viagens pelo interior do estado. É uma conta muito grande e que não vai fechar ao final de uma competição de 1 mês e meio. As mentes que brilham do futebol do estado do Maranhão deveriam ter o mínimo de bom senso para entender a penúria financeira que se vive aqui no futebol do estado do Maranhão e não colocar os clubes a se exporem, como São José agora para enfrentar o Maranhão. O material de jogo chegou 10 minutos antes da partida começar e o jogo foi atrasado em 7 minutos. Como o São José foi para a primeira rodada, não teve recursos, condições para poder inscrever seus jogadores em tempo hábil, jogou com o time todo irregular. Se ganhasse o jogo, perderia os pontos no Tribunal de Justiça Desportiva do estado do Maranhão. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. São mais de 230 emissoras parceiras em todas as regiões do Maranhão. Quer conhecer mais sobre a Central de Notícias? Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. Quer falar com a gente? Envie um e-mail para a redação @centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias também em nossas redes sociais. No Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. A Central de Notícias agora está também no YouTube. Lá você acompanha o Jornal Central e ainda matérias feitas pelos nossos repórteres. A técnica é de Jame Chaves e hoje a apresentação foi de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá. Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Tem que vacinar, tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Tem que vacinar, tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. José Corrêa. Mas é importante que ressaltemos uma situação aqui. Esse torneio seletivo não tem o menor nexo à sua realização. Você sabe por quê? O futebol do Maranhão atravessa, assim como o futebol de outras regiões, de outros estados da federação, um problema econômico-financeiro grave. Os clubes não têm recurso, principalmente aqui no Maranhão, onde se falta muito apoio da iniciativa privada, onde você não tem como subsidiar o trabalho de uma divisão de base, porque custa caro. Equipes como o Maranhão, que tem tradição, tem força, tem história, vão muito apoio da iniciativa privada, onde você não tem como subsidiar o trabalho de uma divisão de base, porque custa caro. Equipes como o Maranhão, que tem tradição, tem força, tem história, vão muito apoio da iniciativa privada, onde você não tem como subsidiar o trabalho de uma divisão de base, porque custa caro. Equipes como o Maranhão, que tem tradição, tem força, tem história, vão muito apoio da iniciativa privada, onde você não tem como subsidiar o trabalho de uma divisão de base, porque custa caro. Equipes como o Maranhão, que tem tradição, tem força, tem história, vão muito apoio da iniciativa privada, onde você não tem como subsidiar o trabalho de uma divisão de base, porque custa caro. Equipes como o Maranhão, que tem tradição, tem força, tem história, vão muito apoio da iniciativa privada.